Estudo revela ponto de virada do envelhecimento aos 60 anos. E como reverter em 4 passos simples. Se você tem mais de 60 anos, existe algo acontecendo dentro do seu corpo neste exato momento. Algo silencioso, mas muito perigoso. Um processo invisível que a maioria das pessoas só percebe quando já está em uma fase avançada. E o pior é que ninguém te contou isso. Por fora, tudo parece igual. Mas por dentro, o seu corpo começa a perder o controle das funções que manteve estáveis durante toda a sua vida. É como se o organismo, que funcionava como um relógio suíço por décadas, agora estivesse se desajustando aos poucos, com engrenagens travando, sensores falhando e alarmes internos se confundindo. Foi exatamente isso que um novo estudo da Universidade Federal de São Carlos revelou. Pesquisadores brasileiros identificaram que, a partir dos 60 anos, o corpo atravessa um ponto de virada fisiológico. Ou seja, é quando ele começa a ter dificuldades reais para se manter em equilíbrio. Esse momento é decisivo. O nome disso é perda de homeostase, ou, de maneira mais simples, a incapacidade de manter a estabilidade das funções vitais diante do desgaste natural da idade. A partir daí, tudo começa a mudar. A forma como você respira, como seu coração bate, como o sangue circula e como suas células reagem ao esforço. E talvez a pior parte seja o fato de que muitos desses sintomas não são visíveis logo de início. Muita gente acredita que está bem porque não sente dor, porque ainda caminha sozinha ou porque dorme à noite. Mas isso não significa que está saudável. O corpo humano tem a capacidade de compensar perdas por anos, até não aguentar mais. Quando os primeiros sinais aparecem, muitas vezes já é tarde demais para prevenir. Mas aqui está a boa notícia. Quando você entende o que está por trás dessa virada e aplica ações simples no seu dia a dia, é possível restaurar esse equilíbrio perdido. Agora, me diga nos comentários, de qual cidade você está me assistindo? E escreva com fé essa frase que pode mudar sua história. Minha saúde é prioridade. Como diz a palavra em Provérbios, o coração alegre é remédio eficaz, mas o espírito abatido resseca os ossos. Quando o corpo começa a falhar. Quando o equilíbrio interno começa a falhar, o organismo tenta se ajustar. Mas esses ajustes, que funcionaram bem durante décadas, já não dão conta do recado. É como se o corpo começasse a desafinar, mesmo que a música ainda esteja tocando. O coração tenta manter o ritmo, os pulmões lutam para captar o mesmo oxigênio de antes, e o cérebro começa a fazer escolhas diferentes para poupar energia. Tudo isso acontece em silêncio, todos os dias. Os batimentos cardíacos, por exemplo, deixam de acompanhar com precisão as demandas do corpo. Antes, eles subiam e desciam com facilidade para se adaptar aos momentos de esforço ou de descanso. Agora, esse mecanismo fica mais lento, mais rígido. A respiração também muda. Mesmo sem perceber, a pessoa passa a respirar de forma mais curta, menos profunda, reduzindo a oxigenação das células. O corpo continua funcionando, mas não com a mesma eficiência. Com menos oxigênio circulando, as células ficam mais suscetíveis a falhas. Isso pode se manifestar em pequenas coisas que parecem normais. Uma leve dificuldade para subir escadas, uma sensação de cansaço sem explicação, um cochilo durante o dia que antes não era necessário. São sinais sutis de que a engrenagem está exigindo mais esforço para continuar girando. Nesse ponto, o organismo entra em uma espécie de modo de economia. Ele preserva energia onde pode, desliga funções menos urgentes e tenta manter o essencial. Isso não é fraqueza. É uma tentativa de sobrevivência. Mas se nada for feito, esse modo de economia pode se transformar em um ciclo de decadência. Por trás disso, tudo está um processo natural. O corpo foi projetado para durar, mas não para aguentar negligência contínua. A boa notícia é que, mesmo com essas mudanças, ele continua reagindo quando encontra as ferramentas certas. Algumas dessas ferramentas estão muito mais próximas do que você imagina, e entender como o seu metabolismo responde a esses ajustes pode ser o ponto de virada definitivo.
O metabolismo está pedindo socorro. Essas mudanças internas não afetam apenas o ritmo do coração ou a respiração. Elas também alcançam o metabolismo em níveis profundos. O corpo começa a produzir substâncias diferentes, em quantidades diferentes. E isso altera toda a forma como ele lida com energia, inflamação e envelhecimento. Um dos achados mais curiosos dos estudos recentes é o aumento do ácido hipúrico, um metabólito que está diretamente ligado à diversidade da microbiota intestinal. Esse composto, embora pouco conhecido, tem uma função importante. Ele ajuda a proteger as células do pâncreas, favorece a absorção de nutrientes e está associado a uma saúde metabólica mais estável. Em outras palavras, é um sinal de que o intestino está fazendo bem o seu trabalho. Mas essa produção só acontece quando a microbiota está equilibrada, o que é cada vez mais raro em pessoas acima dos 60. Dietas industrializadas, uso prolongado de medicamentos e hábitos sedentários reduzem a presença das bactérias benéficas e, com isso, enfraquecem o processo. Enquanto isso, outro grupo de substâncias faz o caminho inverso. Os aminoácidos de cadeia ramificada, conhecidos como BCAAs, começam a diminuir. Eles são essenciais para a preservação da massa muscular, da força e da recuperação dos tecidos. A queda deles compromete diretamente a capacidade do corpo de se regenerar. É como se a fábrica estivesse funcionando com menos matéria-prima e mais burocracia. O mais curioso é que essa redução pode ser uma tentativa do próprio organismo de evitar sobrecargas. Em idade avançada, atividades anabólicas em excesso, como a multiplicação celular acelerada, podem aumentar o risco de falhas, como o surgimento de células desordenadas. Então, o corpo pisa no freio. Mas ao frear demais, ele também deixa de construir o que ainda precisa ser mantido. Esse equilíbrio delicado entre proteger e nutrir precisa ser restaurado com inteligência. E isso passa diretamente pelo que entra no seu prato, na sua xícara e no seu intestino todos os dias. Porque é ali que começa a resposta do corpo à passagem do tempo. O perigo é silencioso, sintomas, que quase ninguém nota. Essas transformações não chegam com sirenes nem com sinais escancarados. Elas aparecem devagar, mascaradas por situações comuns do dia a dia. Muita gente ignora o cansaço que insiste em bater no meio da manhã. Atribui a perda de força nas pernas à falta de exercício, ou culpa a idade por pequenos esquecimentos. Mas por trás desses sintomas discretos, existe um alerta que precisa ser ouvido. O primeiro sinal costuma ser a energia. Aquela disposição que antes durava o dia todo começa a diminuir, mesmo quando o sono parece ter sido suficiente. Depois vem a fraqueza leve, principalmente nos membros inferiores. Subir uma escada exige mais esforço. Carregar sacolas parece mais cansativo. O corpo já não responde como antes. Ao mesmo tempo, a respiração se encurta. A pessoa se pega ofegante em atividades simples, como arrumar a cama ou caminhar até a cozinha. Outro sintoma negligenciado é a cicatrização lenta. Um corte pequeno que demora mais para fechar, um hematoma que surge com facilidade, dores nas articulações que não passam. O sistema de reparo está funcionando em marcha lenta, porque o corpo está poupando energia onde deveria estar construindo. E, em paralelo, a mente também começa a dar sinais. Pequenos esquecimentos, dificuldade de concentração, leve confusão mental ao acordar. Nada grave, mas frequente. Esses sinais não são normais. São o corpo pedindo socorro com delicadeza. Ele ainda tenta manter o equilíbrio, mas já não consegue fazer isso sozinho. E ignorar esses avisos é como dirigir um carro com o freio de mão puxado. Ele ainda anda, mas gasta mais energia, sobrecarrega o motor e quebra mais rápido. A diferença é que esse motor é o seu corpo. E ele merece cuidados antes que pare de vez. Dona Hilda e o despertar aos 67. Foi exatamente assim com Dona Hilda.
Ela chegou ao consultório reclamando de um cansaço estranho que não passava com o tempo. Dizia que acordava já sem energia, sentia-se pesada mesmo nos dias em que ficava em casa e notava que tudo estava mais difícil. Contava que só queria voltar a se sentir viva, como antes. Estava com 67 anos, tomava 2 remédios para a pressão e 1 para dormir, e achava que aquilo era o normal para a idade. O olhar era apagado, a fala pausada. Mas havia um brilho escondido ali, uma vontade sincera de mudar. O que Dona Hilda não sabia é que o corpo dela ainda estava lutando. Bastava oferecer o mínimo de suporte para que a resposta começasse a surgir. E foi o que aconteceu. Ela não precisou de nada mirabolante. Apenas começou a corrigir os hábitos que silenciosamente estavam empurrando o corpo dela para a exaustão. Passou a caminhar no horário certo, a respirar com consciência, a usar chás e alimentos que favoreciam a microbiota e o metabolismo. Em poucas semanas, o cansaço deu lugar à disposição. A pressão começou a regular e o sono voltou a ser profundo. Mais do que os números nos exames, foi o semblante dela que mudou. Voltou a sorrir com facilidade, a contar histórias do passado, a se emocionar com música. O mais marcante foi quando ela disse que se sentia de volta. Não mais uma senhora limitada, mas uma mulher inteira, dona do próprio corpo e dos próprios dias. Isso não aconteceu por acaso. Foi a soma de decisões simples, mas consistentes, que restauraram o que parecia perdido. A maioria das pessoas não sabe disso. Acredita que a velhice é uma descida inevitável. Mas a verdade é que o corpo responde, e responde rápido, quando é tratado com respeito e sabedoria. Foi o que aconteceu com Dona Hilda, e pode acontecer com qualquer pessoa que esteja disposta a recomeçar. Os 4 passos simples para reverter o envelhecimento acelerado. O que fez diferença para Dona Hilda não foi um milagre. Foi seguir, com constância, 4 passos simples que têm base científica e resultados reais. Não são modismos nem fórmulas mágicas. São práticas acessíveis que qualquer pessoa pode adotar para ajudar o corpo a recuperar o ritmo, a energia e a clareza mental. O primeiro passo é começar o dia com respiração consciente. Não é apenas inspirar e expirar, mas fazer isso com intenção. Sentado na cama, com os pés tocando o chão, inspirar lentamente pelo nariz, segurar por 3 segundos e soltar pela boca. Repetir por 5 minutos. Esse exercício oxigena o cérebro, reduz o esforço cardíaco e ativa o sistema nervoso parasimpático, que regula o corpo. Ao longo do tempo, essa prática ajuda a reduzir a ansiedade, melhora a circulação e equilibra os batimentos. O segundo passo é incluir uma infusão anti-inflamatória na rotina. A mais recomendada combina alecrim e gengibre. O alecrim estimula a memória, regula a digestão e melhora a função da microbiota. O gengibre combate inflamações e fortalece o sistema imunológico. Juntos, eles agem como um reforço natural para o metabolismo. Preparar o chá é simples. Uma colher de chá de alecrim seco e uma rodela fina de gengibre fresco para cada xícara de água. Tomar à tarde, sem adoçar. O terceiro passo é uma caminhada de 20 minutos por dia, com atenção à postura. Ombros para trás, olhar reto e respiração cadenciada. O movimento regular melhora a saúde cardiovascular, protege contra diabetes, fortalece as pernas e regula hormônios que afetam o humor. O segredo está na constância. Não é sobre correr, é sobre não parar. E o quarto passo é ajustar a ceia noturna. Nada de alimentos pesados ou industrializados. Priorize combinações simples que ajudam o corpo a regenerar durante o sono. Uma colher de semente de linhaça triturada com abacate ou um chá de cúrcuma com um pedaço de banana cozida. Isso fortalece a flora intestinal, reduz picos de glicose e estimula a produção de antioxidantes durante a madrugada. Esses 4 passos, quando praticados com regularidade,
não apenas reduzem os sintomas do envelhecimento, mas também ajudam a reverter parte dos danos acumulados. São atitudes que devolvem autonomia, vitalidade e confiança. O corpo não pede milagres, ele pede coerência. E quando recebe, ele responde: você não está sozinho. Em cada escolha simples que fortalece o corpo, há também um reencontro com algo maior, porque cuidar da saúde não é apenas uma questão física, é também espiritual. O corpo é o instrumento pelo qual a alma se manifesta no mundo. E quando ele está cansado, adoecido ou negligenciado, até a fé parece mais difícil de carregar. Mas há sabedoria na natureza e há promessas na caminhada de quem decide cuidar de si. Como diz a palavra em Provérbios, o coração alegre é remédio eficaz, mas o espírito abatido resseca os ossos. Essa alegria não é a ausência de problemas, é a presença de um propósito. A certeza de que, mesmo na idade mais avançada, ainda há algo a ser vivido, aprendido e compartilhado. Muitos, ao envelhecer, sentem que perderam o valor, que não são mais notados nem necessários. Mas isso é mentira. A velhice não é o fim, é um ponto alto da existência. É quando a sabedoria se torna mais valiosa que a juventude. É quando o olhar, mais calmo, enxerga o que antes passava despercebido. A vida pede respeito nessa fase. E o primeiro a oferecer esse respeito precisa ser você mesmo. Não é sobre voltar a ser quem você era. É sobre sustentar, com dignidade, quem você ainda pode ser. Há tempo para melhorar. Há espaço para leveza. E quando você cuida da sua saúde com honra, inspira os que estão ao redor. Filhos, netos, vizinhos, amigos. Todos observam em silêncio aquele que, mesmo com limitações, escolhe não desistir, escolhe continuar, escolhe se cuidar. Porque enquanto houver vida, haverá espaço para cura, renovação e propósito. E isso é um chamado que não depende da idade, mas da decisão. A mesma decisão que pode começar agora. O corpo responde rápido. É comum imaginar que os resultados só viriam depois de meses, mas a resposta do corpo costuma ser mais ágil do que se espera. Quando recebe os estímulos certos, ele reage com gratidão. Em poucos dias, o sono começa a se ajustar, a mente parece mais leve e os movimentos ficam menos custosos. O rosto muda, os olhos voltam a brilhar, e aquela sensação de arrasto vai dando lugar à disposição que parecia esquecida. Isso acontece porque o organismo, mesmo envelhecido, nunca deixou de tentar se recuperar. Ele apenas não tinha as ferramentas certas. Bastou oferecer o ambiente favorável para que os sistemas começassem a conversar entre si de forma harmoniosa. Coração, pulmões, intestino, articulações, cérebro. Tudo conectado, funcionando como deveria. Não de forma perfeita, mas com equilíbrio suficiente para devolver autonomia. Algumas pessoas percebem primeiro a melhora nas pernas, outras no humor, outras no apetite ou no raciocínio. Cada corpo tem seu tempo, mas o padrão se repete. Ao ajustar o que parecia pequeno, o que era grande começa a mudar. O que antes parecia esforço, agora se torna rotina. O que parecia distante agora está ao alcance das mãos. Essa é uma das maiores recompensas de quem escolhe se cuidar. Ver o corpo voltando a cooperar, como um velho amigo que retorna após um tempo afastado. Não é preciso esperar uma vida inteira para sentir os efeitos. A resposta começa quando a decisão é firme. E a firmeza não vem da força, mas do desejo de viver com dignidade. A escolha está nas suas mãos. Esperar que a saúde melhore sozinha, ou assumir o controle com atitudes simples que respeitam a natureza do seu corpo. Ninguém pode caminhar por você, mas muitos podem ser inspirados por sua decisão. Quando alguém decide se cuidar, carrega consigo uma mensagem silenciosa de coragem. Isso vale mais do que qualquer discurso. Por isso, se você quer aprofundar esse cuidado, tornar esses passos mais práticos e ter clareza do que preparar,
do que comer, do que tomar e em que horário, existe uma solução concreta. No nosso guia de receitas para não ficar doente, você encontra exatamente o que o seu corpo precisa para reagir. São receitas que ajudam a desinflamar, fortalecer o intestino, melhorar a circulação e apoiar a regeneração natural. Tudo cuidadosamente pensado para quem está acima dos 50 anos e quer viver com mais leveza e autonomia. O link está aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Não é um presente e não é uma venda disfarçada. É uma ferramenta séria, construída para conectar conhecimento com transformação real. Agora me conte aqui nos comentários. Qual dos 4 passos você vai colocar em prática primeiro? Sua decisão pode inspirar outras pessoas. E lembre-se, o que você faz com seu corpo hoje determina o que será possível viver amanhã. Escolha com sabedoria. Escolha continuar.